Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Controlar táticas, alterar jogadores, fazer treinos, preparar escalações e gastar a voz na beira das quadras ou campos. O episódio de hoje é um especial sobre técnicos. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Estamos aqui mais uma vez, eu e o meu parceiro João Reman, para falar sobre técnicos hoje. Os caras que comandam, né, Thiago? Os caras que estudam ou não estudam, mas tem que saber muito. Ou os caras que jogaram muito do esporte e agora estão lá sendo o pô-fechou. Tiveram uma vivência no esporte, né? Vamos falar dos técnicos, então? Podcast A Liga. E vamos começar falando de futebol, pode ser? Isso aí, a gente vai citar hoje, né, só pra deixar registrado, o futebol, o vôlei, o basquete, o futebol americano. Se pá, fizemos mais um episódio, né, porque tem muito técnico. Tem bastante. E a gente vai começar falando, né, pelo futebol, né, como eu falei antes, a gente pegou os concorrentes do The Best desse ano de 2020, onde os indicados são o Marcelo Bielsa, o El Loco Bielsa, né? O argentino do Leeds United, e inclusive eu tô fazendo uma carreira nesse momento com o Leeds no FIFA. Olha aí. Um salve aí pra galera de Leeds. Galera, gente boa, os argentinos. Hermanos. Até eu vi que você compartilhou, acho, você retweetou uma coisa no Twitter essa semana do... Poxa. Assim, do... Cara, do Lisca doido. Do Lisca doido. E é verdade mesmo, cara. O famoso é o louco brasileiro. Que se o Lisca fosse argentino, ia ter uma fila de times querendo contratar o cara. É verdade. El doido, sei lá. El doido Lisca. Ele foi, né, o Marcelo Bielsa, ele é conhecido como El Loco, né, como eu havia comentado. Ele nasceu lá na cidade de Rosário, 21 de julho de 1955, olha aí, um dia antes que eu. E ele tem aí 65 anos, é um treinador e ex-futebolista argentino. Atualmente ele comanda o Leeds e o título mais recente foi o Championship, que é a segunda divisão inglesa, né, que é um título muito difícil de se conquistar. E agora tu vai conquistar no FIFA. Eu consegui agora a classificação para Champions. Aí, ó. Aí tô montando o time agora para a segunda temporada. Aí. Top. Bem... Assim, a gente vê, o cara tem o último título, né? O mais recente é apenas um em 2020, com um time da segunda divisão inglesa, né? E tá concorrendo ao The Best, então significa que alavancou o time, né? E lá o Leeds estava muito tempo ali na segundona, até em 2001, 2002, acho que eles foram pra semifinal da Champions, e era um clube que tava lá perdido. Sim. E o El Loco Bielsa foi lá, conseguiu dar ânimo no time, alavancou, e subir, né? E vale destacar, Thiago, que a segunda divisão inglesa é o seguinte, né? Só os dois primeiros que sobem. Aí os outros quatro, tipo... O primeiro ao segundo sobe, daí do terceiro ao sexto, ao sétimo, alguma coisa assim, tipo, vão fazer um playoff. Sim. Aí é 4, aí é semifinal, depois final. É louco isso, cara. Louco. Podia ser feito aqui no Brasil, ia ser interessante. E tem 24 times, né? É verdade. Muito, muito bacana. Então é difícil subir. Difícil mesmo. A divisão inglesa, ela é pegada, como a gente sempre comentou aqui. A gente falou que o Bielsa ganhou somente um título, mas esse cara que você vai falar fez uma lista, hein? Esse cara aqui, que é da nossa... como é que... Descendência, isso aí. Alemão, cara, o Hans-Dieter Flick. Alemão, né? Alemão nato esse, comandante do Bayern, né? Ele que nasceu numa cidade da Alemanha lá, que a pronúncia até pra nós alemãos é complicado, né? Heidelberg, deve ser assim. Deve ser isso aí. Em 24 de fevereiro de 65, ele tem 55 anos de idade. É um técnico e ex-futebolista alemão que atuava como meio-campista e atualmente ele comanda o Bayern de Munique. Entre 2006 e 2014 ele foi auxiliar técnico do Joachim Löw na seleção alemã, né? E os títulos pelo Bayern, né? Só pelo Bayern, foi o Campeonato Alemão de 2019/20, a Copa da Alemanha do mesmo ano, Liga dos Campeões, né, da UEFA, Supercopa da UEFA e a Supercopa da Alemanha. Ou seja, ele ganhou tudo o que podia ganhar. Só em 2020, né? Exatamente. Que coisa de louco. O Bayern, então, tem que agradecer muito ao alemão aí. E agora a gente vai falar de outro alemão, né? Vale destacar que o Flick ganhou a Champions em cima do PSG, né? Eu e você estávamos assistindo juntos, inclusive.
E agora a gente vai falar... Triste, né? Triste, né? A gente tá os dois torcendo pelo menino Ney, infelizmente não deu, né? Mas agora a gente vai falar de outro alemão, que é o Jürgen Klopp. O Klopp é sensacional, ele nasceu em Stuttgart no dia 16 de junho de 1967. Ele foi o vencedor do prêmio The Best. Só que ele falou assim, não, eu não sou o melhor. Mas o Flick é o melhor, mas obrigado pelo prêmio. Você vê que ele foi muito humilde, né? Ele tem 53 anos e ele atuava como zagueiro, né? Atualmente comanda o Liverpool, seus principais trabalhos como técnico foi comandando o meu Borussia Dortmund, que eu torço, entre 2008 e 2015, e ele levou o time até uma final de Champions, né, cara? E perdeu pro Bayern, inclusive. É verdade. Mas só que com o Borussia é difícil você levar o time até a final, né? Pô, lembrando que ele ainda mais contra o gigante Bayern. Exatamente. E olha o time que ele tinha, né? Com o Lewandowski, com o Marco Reus. Então ele tinha umas peças boas, mas na época era muito difícil. Complicado. Inclusive eliminou o Real Madrid e tudo mais. E ele conquistou a Liga dos Campeões pelo Liverpool, né? Ele conquistou a Champions, conquistou o Mundial em cima do Flamengo e também o sonhado campeonato inglês, quebrando um tabu de 30 anos do clube de Merseyside. Ou seja, o cara é monstro. Fala aí os títulos, Thiago. Carreira toda dele, hein? Os títulos dele no Borussia são o Campeonato Alemão de 2010, 2011, 2011 e 2012. Então, 2 seguidinhos aí. Copa da Alemanha também, 2011... e a Supercopa da Alemanha em 2013 e 14, e isso pelo Borussia, né? No Liverpool ele ganhou a Liga dos Campeões em 2018 para 19, a Supercopa da UEFA em 2019, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o famoso Mundial, né? Em 2019 e a Premier League também 19 para 20. E aí os prêmios individuais dele, né? O melhor treinador da temporada da FIFA em 18-19, então ele já tinha ganhado, né? O prêmio, né, do The Best em 18-19. Outro prêmio que ele ganhou individualmente é o 11 d'Or, né? O 11 de Ouro, como a gente fala aqui, que é o treinador do ano, isso em 2018 também, mais um título em 2018/19, ali na temporada deles lá. O treinador do ano no campeonato inglês em 19/20 e o melhor treinador do ano da FIFA em 19 e 2020. Então, títulos pra caramba aí. E vale a pena falar, né, Thiago, que o porquê, na minha opinião, de deixar o técnico trabalhar. O Klopp chegou, não foi bem, perdeu uma final de Europa League pro Sevilla e aí conseguiu permanecer e ficou ali. Se era no Brasil, já tinham demitido o cara, o cara já tinha, sei lá. Então, assim, tem que deixar o cara trabalhar. Olha o que ele ganhou tudo pelo Liverpool depois e tá disputando o título novamente. Talvez ele não tinha tempo suficiente para ter ajeitado o time para jogar aquela final e tudo mais, né? Então, aqui, realmente, como você falou, aqui no Brasil, os técnicos são julgados talvez antes da hora. Exatamente, tanto que, olha como é louco, né? O time tá lá brigando contra o rebaixamento, aí eles demitem o cara, contratam outro, daí ele perde 2 jogos, já demitem. Sim. O Inter foi um exemplo disso em 2016. Acho que naquela reta de final, eles tinham o Argel, o Celso Rotti, o Falcão e o Lisca. São isso 4 treinadores, cara. Numa pegadinha, se for olhar, 3 meses aí. Sim, na minha opinião, não existe isso. Cara, tem que dar mais tempo. Eu também sou da opinião que tem que dar mais tempo pro técnico se habituar. Agora a gente vai falar do Julen Lopetegui, o espanhol, que atualmente comanda o Sevilla. Ele nasceu na cidade de Asteazu, em 28 de agosto de 1966. Ele tem 54 anos e ele atuava como goleiro. Ele comanda o Sevilla e o título mais recente dele foi a Liga Europa da UEFA de 2019 e 2020 pelo clube espanhol. E o Sevilla é o maior campeão da Liga, da Liga Europa, né? Liga Europa. E ele foi lá e conquistou. Inclusive, você lembra, Thiago, que o Lopetegui é aquele treinador que ia comandar a seleção da Espanha em 2018? 18, né? É verdade. Aí descobriram que ele tinha um acordo com o Real Madrid e demitiram ele. Aí depois ele foi pro Real Madrid, não foi bem, e agora no Sevilla ele se reencontrou. Conseguiu ganhar um título aí onde o clube reina, né? Onde o clube domina, como você falou. O Sevilla tem uma tradição de ganhar a Liga da Europa muito forte, né? E eu não entendo muito, é tipo tradição, né? Porque tem muitos clubes melhores, às vezes, e eles conseguem ganhar, por exemplo, o Liverpool do Klopp. Sim.
E você vê que o Sevilha só aparece não é que só aparece na Liga da Europa, né? Mas só ganha isso. Só ganha isso, porque no espanhol não vai. Na Copa do Rei não vai, na Champions cai fora. Ainda, então é isso aí. Complicado. E agora a gente vai falar do carequinha cabeçudo. Carrasco brasileiro. Carrasco brasileiro. Zinedine Zidane. O cara que tem 2 Z no nome, era o último da chamada na escola. Complicado. É verdade. Cara, bem lembrado. O francês que comanda o Real Madrid nasceu em Marsella, dia 23 de junho de 1972. Mais conhecido como Zidane, né? Ele é um ex-futebolista e técnico francês de origem argelina. Atualmente ele comanda o Real Madrid e os seus títulos mais recentes como técnico são o Campeonato Espanhol de 16-17 e 2019-20. E a Supercopa da Espanha lá em 2017 e agora a temporada 19-20. Então também vem aí fazendo história no Real Madrid já, né? Verdade, inclusive ele conquistou um título sobre o meu time, que foi o Mundial de 2017 lá. Essa aí pegou, hein? Pegou, hein? E, cara, o que ele fez... Porque ele só comandou o Real Madrid, comandou o Real Madrid de Castilha, aí depois foi pro profissional e o cara... Sei lá, ele é fenomenal. Verdadeiro técnico puro, né? E a gente não pode deixar de dizer que ele foi um grande jogador. Esse né? Sim dá pra chamar de técnico. E agora a gente falou dos técnicos do futebol masculino, vamos falar dos técnicos do futebol feminino. Vou começar falando ali do Luis Cortés, também espanhol, e ele comanda o Barcelona, um técnico aí com grande renome no futebol feminino. É isso aí, a segunda aqui... Concorrente ao The Best, né, 2020, foi a Rita Guarino, ela é italiana e comanda a Juventus, a Juve feminina. A Juve feminina, e agora a Emma Hayes, ela é inglesa e comanda a equipe do Chelsea. Isso aí, a Stefan Lerch, ela é alemã, né, é uma mulher, a Stefan, e ela comanda o Wolfsburg. Incrível a gente ver que a técnica do time feminino do Wolfsburg foi concorrer ao The Best, legal. Porque até agora a gente vê o Barça, Juventus e Chelsea, né? É verdade, o Wolfsburg aparece. E agora aparece um outro time desconhecido, assim, do cenário mundial. A Reg Riis levou o LSK Kvinner até essa posição de concorrer ao The Best. Ela é norueguesa, então vale destacar também, né? Deve estar fazendo um belíssimo trabalho. É verdade. E agora o Jean-Luc François, deve ser assim que eles falam o nome dele lá cheio de 9 horas, né? O cara é francês e levou o Lyon, né? Deve ter feito uma boa campanha com o Lyon, então concorreu ao The Best. E a vencedora foi a Sarina Wiegman, holandesa, que comanda a seleção da Holanda. Então ela foi eleita a melhor treinadora do mundo. E agora a gente vai falar dos... Agora, antes de ir para os melhores técnicos do vôlei, Thiago, qual é o seu técnico favorito? Assim, não precisa ser esses, né? De todos. Entre todos. Aí é complicado, cara. Tem muito técnico no mundo aí. Tem uns que marcam a gente, né? E eu sei que você vai falar o seu... Já sabe, né? Não nem falar já sabe qual é. Que eu já sei, né? E pra mim, cara, é o Muricy. A passagem dele no São Paulo... Eu ia falar que era o Muricy. Fenomenal, cara. Ele é um técnico nato também como... Técnico difícil, né? Pelo amor de Deus, vocês estão enchendo o saco. É verdade. Mas o meu é o Renato Portaluppi, né? Como grande não ídolo ser, né? pra mim. E, cara, tem algum que não gosta do cara, né? Tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. É que o Renato, eu gosto, cara, do estilo dele. Gosto do estilo, assim... Pra mim, no futebol você tem que ter personalidade. Tem que ter. Se você é um jogador sem personalidade, um técnico sem personalidade... Não se destaca, né? Não se destaca, exatamente isso. E o Renato, ele é sensacional, ele tem as entrevistas dele, ele é sensacional. Como agora pode ser uma bobagem eu falar isso, mas o Diniz... Ele criou uma personalidade também no São Paulo. A gente vê que ele brinca com os atletas. Exatamente. E ao mesmo tempo ele xinga pra caramba e dá bronca nos caras. Então isso cria uma personalidade. Cria uma personalidade e tipo, a torcida vê ele como um verdadeiro líder também, né? É verdade. Agora vamos falar do vôlei, hein? Aqui sim tem uma lista bem legal pra gente comentar, né? Pra essa categoria a gente pegou lá uma matéria do Sportlandia, um site bem legal se você quiser ver lá. Bem massa, tem bastante coisas lá, curiosidades e tudo mais. Foi divulgado os 9 melhores técnicos de vôlei do mundo. Dentre os 9 são 3 brasileiros, então a gente vai destacar os 3 primeiros e citar os demais aqui.
Vamos começar falando do Bebeto de Freitas. O brasileiro ganhou uma medalha olímpica de prata em 1984 e foi 2 vezes aos mundiais de vôlei. Ele foi campeão em 98 pela seleção italiana e vice-campeão em 90 pela seleção brasileira. Além disso, ele também disputou a Liga Mundial de Vôlei e foi campeão em 97 pela seleção italiana. Se hoje estamos acostumados a ver o Brasil estar no pódio do vôlei em Jogos Olímpicos, isso não acontecia até 1984, que foi quando o Bebeto comandou aquela famosa geração de prata, que foi vice-campeão olímpica em Los Angeles. O Bebeto também teve 2 passagens como treinador da seleção brasileira masculina. Depois de ser o comandante entre 1980 e 1984, ele também ocupou o cargo entre 1987 e 1990. Na sua segunda passagem, ele foi vice-campeão mundial lá em 90 também. E o treinador brasileiro esteve à frente também da seleção italiana masculina entre 96 e 99. Nesse período, levou a Itália aos títulos da Liga Mundial de 97 e do Mundial de 98. A chegada à seleção italiana aconteceu depois de ter conquistado 5 títulos como treinador do time italiano Mexicano Parma. Então, era um time italiano chamado Mexicano Parma. E ele comandou, entre 90 e 96. Lá em 2015, o Bebeto de Freitas foi incluído no Hall da Fama do vôlei. Fora do vôlei, ele também teve uma trajetória como dirigente em clubes de futebol. Foi presidente do Botafogo entre 2002 e 2008 e diretor do Atlético Mineiro em 2 passagens. A primeira delas em 99. Na segunda, lá em 2018, ele morreu pouco depois de apresentar o projeto do Galo Futebol Americano. Cara, ou seja, o cara tem um currículo. Futebol, vôlei, futebol americano, porque estava com esse projeto. Clubes e seleções. Italiana, brasileira. É verdade. Levou a seleção brasileira a primeira final, de Olimpíadas, Lá em Los Angeles foi vice-campeã. Então por isso era chamada a seleção prata. Baita currículo, Bebeto aí. Cara, que exemplo. Sensacional, Palmas pro Bebeto, hein? E agora a gente vai falar de um cara que todo mundo conhece, todo mundo sabe o nome dele. E você fala em treinador de vôlei e vem ele na cabeça. O Bernardinho, ele é o 2º da lista dos melhores do mundo, E como falar de técnicos de vôlei e não citar ele, Bom, o cara tem medalhas olímpicas, 2 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. No Mundial de Vôlei masculino, ele é tricampeão lá em 2002, 2006, 2010 e vice-campeão em 2014. No feminino, ele é vice-campeão em 94. Na Copa do Mundo de Vôlei masculino, ele já é bicampeão e ele foi 3º colocado ainda em 2011. A Copa do Mundo de Vôlei feminina, ele foi 3º colocado em 99. Copa dos Campeões de Vôlei masculina, foi tricampeão e vice-campeão lá em 2001. A Liga Mundial, ele é octacampeão. Pô, ganhou pouco essa aí. Cara, olha o currículo do cara, hein? Olha o currículo. O famoso Grand Prix, que a Globo transmite também nos domingos de manhã, a gente já viu bastante. Ele é tricampeão e ele foi 2º colocado em 99. E os Jogos Pan-Americanos, ele é tricampeão também, e ele foi vice-campeão em 2015 e 3º colocado em 2003. Currículo impecável do Bernardinho, a gente vê que ele é um excelente técnico tanto no masculino quanto no feminino, ganhou muita coisa pelos dois, e ele é um dos treinadores mais vitoriosos da história do vôlei, O Bernardinho ainda segue em atividade, mas já tem seu nome marcado para sempre no esporte mundial. Depois de encerrar a carreira como atleta em 1986, ele foi auxiliar do Bebeto de Freitas. 2 lendas. 2 lendas. Então, o treinador da seleção brasileira de vôlei masculino, que como a gente comentou antes, lá em 88, levou a seleção italiana à final do Mundial, A sua primeira experiência como treinador foi no voleibol italiano, como treinador do Perugia. Deve ser assim que se pronuncia, eu sou italiano, mas também não sou de lá, Lá em 1990 até 92. No ano seguinte, ele assumiu o comando do Modena. E em 94, o Bernardinho retornou ao Brasil e levou a seleção feminina a sua primeira medalha olímpica com o bronze em Atlanta em 96. Então, cara, currículo impecável, tem até livro, cara, já tem documentário. Não tem como a gente fazer um negócio de técnicos não citar o Bernardinho. Ele marca a história do Brasil no vôlei e você vê, 2 lendas trabalharam juntos, O Bernardinho e também o Bebeto de Freitas. Então você vê que uma coisa agregou a outra, Ele era auxiliar do Bebeto quando foi a primeira vez.
Aí você pega as manhas, né, do negócio. Pega as manhas mesmo. E a gente, bom, se a gente fosse falar tudo aqui do Bernardinho... Nossa senhora. Ia dar um programa de meia hora fácil. Ia ser muita coisa. Vamos pro terceiro, João? Vamos lá, o José Roberto Guimarães, ele é simplesmente o único treinador da história a ser campeão olímpico no masculino e no feminino. Que marca! O brasileiro tem os seguintes títulos. Tem medalhas olímpicas, 3 de ouro, né? Nenhuma de prata, nenhuma de bronze. Mundiais de vôlei, ele foi vice-campeão em 2 anos e também foi terceiro colocado em uma temporada. Copa do Mundo de vôlei masculino, ele foi terceiro colocado em uma temporada. Copa do Mundo de vôlei feminino, ele foi vice-campeão em 2 oportunidades. Da Copa dos Campeões de vôlei masculino, ele foi vice-campeão em uma oportunidade. Da Copa dos Campeões de vôlei feminino, ele foi bicampeão em 2 anos. Liga Mundial, ele foi campeão em uma temporada, vice-campeão numa outra e terceiro colocado em outra temporada. Subsequente, né, João? Desculpe te cortar. Sim, aqui. Ele foi campeão em 93, vice em 95 e terceiro em 94. Então, 3 anos aí que ele chegou lá. Chegou na Liga Mundial de Vôlei. O cara aí é sensacional. No Grand Prix ele foi campeão, cara. Meu Deus do céu. Quantas coisas é isso? Quantas coisas, né? São 9 títulos e foi 2004, 2005, 6, 8, 9, 2013, 14, 16 e 17. E ele ainda foi vice-campeão em 2010, 11 e 12. Ou seja, ele sempre estava lá. Da Liga das Nações de Vôlei Feminino, ele foi vice-campeão lá em 2019. Dos Jogos Pan-Americanos, ele foi campeão em 2011. Ou seja, para ele ter feito esse feito de ser campeão olímpico no masculino e no feminino, ele tem que ser muito bom. E dá para ver nos números que em todos os anos ele chegava em alguma competição. Como a gente citou lá no começo, ele tem 3 ouros, né, nas Olimpíadas. Isso pro vôlei é o campeonato mais difícil, né? Você vê que, por exemplo, o Bernardinho tem 2 ouros só, né? E 2 pratas, 2 bronzes, é claro, tem 6 medalhas, né? Mas ele tem mais ouros do que o próprio Bernardinho, né? Então, o José Roberto Guimarães, ele até comandou a seleção brasileira masculina quanto a feminina, né? Como você comentou aí, grande técnico também no vôlei, nome destacado, tem o seu nome no Hall da Fama. E como a gente falou do Bernardinho, fosse falar tudo dele aqui... ia ser um programa especial e ia passar do tempo, né? Com certeza. Como a gente tá apurado, vamos lá pro basquete já, né? Vamos dar pontapé pro esporte de gigantes aqui e seguindo no rumo dos nossos parceiros lá da Sportlândia, que também fizeram uma lista dos melhores técnicos de basquete do mundo. E a gente vai citar os 4 primeiros aqui. Em quarto colocado tá nada mais nada menos que Pat Riley. Pat Riley, né? Na década de 80 ele foi o responsável por comandar os Lakers de Magic Johnson e também de Abdul-Jabbar, que ficou conhecido como Showtime e levou 4 títulos da NBA. Lá em 2016, à frente agora do seu Miami Heat, de Dwayne Wade e também de Shaquille O'Neal, Riley conquistou o seu 5º anel como treinador. Ou seja, o que você tem a falar dele? Grande técnico também, né? Sem sombra de dúvidas. Assim, não sei se é só comigo isso, mas o nome Pat Riley, ele é... Sabe, um nome que tu já escutou? Exatamente. Ele parece conhecido, né? E talvez é por causa disso. Comandou o Showtime, aqui a gente já comentou muitas vezes sobre o Showtime, né? O grande time dos Lakers, né? Que tinha o Magic Johnson e o Abdul-Jabbar. Então, grande técnico mesmo. Com certeza. É um ídolo do Thiago, hein? Porque o Thiago torce aí pro Miami Heat. Levou o pequenininho Dwayne Wade a inteirar bolas como ninguém. E agora a gente já vai pro próximo, Thiago, pro Greg Popovich. O famoso Pop, né? O Greg Popovich, ou Popovich, como você queira falar, e poucos treinadores na história de qualquer esporte mantiveram um alto nível por tanto tempo quanto o Pop, né? O Popovich. Quer a prova disso? Ele é o recordista de participações em playoffs na história da NBA, com 22 vezes lá, presente na fase decisiva. Somente em sua temporada de estreia, o San Antonio Spurs, lá em 96-97, e na temporada de 2019-2020. Então o Pop não foi aos playoffs em 2 vezes só. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando do Sevilha, né? Quando o cara tem a tradição, ele vai chegar sempre. Tu vê que chegou, cara, 2 anos só não ir aos playoffs, é uma coisa de louco, né? Infelizmente a temporada passada não foram, mas
Vamos ver nessa, né? Vai que ele embarca mais uma e vai ser 23. E não é uma questão apenas de participar dos playoffs. O Greg Popovich é pentacampeão da NBA com o San Antonio Spurs, né? Comandando craques como o David Robinson, o Tim Duncan, o Tony Parker e o Manu Ginobili. Ele levou os anéis de 99, 2003, 2005, 2007 e 2014. O Popovich é ainda o terceiro técnico com mais vitórias da NBA, com um aproveitamento superior a 67%. Então, baita marca aí pro Popovich. Não é fácil ter esse número. Famoso técnico pop, né? O Popovich. Pop, né? Tá. Pop pra todo mundo aí. Pop pra todo mundo. E agora a gente vai falar do Red Auerbach. O Red Auerbach é o segundo treinador com mais títulos na história da NBA. Em 20 temporadas na liga, ele foi campeão por 9 vezes, sempre comandando o Boston Celtics do craque Bill Russell, incluindo 8 consecutivos, cara, entre 58, 59 e 65, 66. Cara, 8 consecutivos. Quando ele se aposentou, o Auerbach era o recordista de vitórias na NBA, com 938 triunfos. O seu aproveitamento foi de 66,2%. Bem como a gente já falou aqui do Boston Celtics, que foram os maiores campeões de todos os tempos, tinha que ter uma mente à frente do time, né? Pra levar tanto título assim. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter um cara, né, que vai fazer história junto com o time, né? Não é mérito só do time, exatamente. O treinador faz parte. Tivemos inúmeras provas de que um time bom sem comando não é time bom. Não funciona, é verdade. E agora a gente vai falar do cara, o maior de todos, o cara que aparece nas nossas redes sociais. Inclusive, se você quer ver, vai lá e siga a gente, @podcastaliga, no Twitter e no Instagram. Phil Jackson. Esse nome, sim, é inevitável você não ter ouvido ele em toda a história. 11 Anéis. Esse é o título do livro que o Phil Jackson lançou. Ele remete só aos 11 títulos conquistados por ele ao longo de sua carreira como treinador da NBA. Ele é responsável por comandar foi responsável, né, por comandar o Chicago Bulls de Michael Jordan. Então, meu amigo, treinador e técnico de um grande E jogador, o Michael né? Jordan só aceitaria ser comandado por um grande comandante. Por um grande comandante. Phil Jackson ajudou a franquia a conquistar os 6 títulos de sua história até aqui, né? Mais tarde ele retornou à NBA para comandar os Lakers, outro grande time, com a dupla formada por Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant, né? Mais uma lenda, né? Mais 2 lendas, né? 2 lendas. Foram mais 3 conquistas só aí. Já sem o Shaq, aí a franquia californiana contou com o talento de Kobe para levar mais 2 anéis. Então, foram 5 anéis, só o Kobe Bryant, e 6 anéis, só o Michael Jordan. Então esses 2 jogadores deram tudo pro cara. Pro né? Phil Jackson. Isso aí. E se não bastasse ser o treinador recordista de títulos na NBA, o Phil Jackson ainda se despediu da liga com um impressionante aproveitamento de 70% de vitórias na temporada regular, 68% nos playoffs. Ele é o único técnico da história da liga a chegar à marca de 200 vitórias nas fases decisivas. Vitória pra caramba. Aproveitamento fenomenal, né, cara? De 100% você ganha 70%. Isso que é coisa de louco, pô. Com certeza, né? O Phil Jackson está com o seu nome na história e nunca vai ser tirado. Agora a gente já vai para os melhores técnicos do futebol americano e a gente vai começar falando do Vince Lombardi, ele que transformou, né, o Green Bay Packers em uma grande potência da década de 60, levando a equipe à vitória nas 2 primeiras edições do Super Bowl. Como treinador principal, ele conquistou 5 títulos em 9 temporadas. Considerado também o período em que foi assistente, Lombardi nunca viu sua equipe encerrar um ano com mais derrotas do que vitórias, o que no futebol americano não é tão difícil de acontecer, né? É verdade. E o Lombardi foi ainda head coach do Washington Redskins, lá em 69, e ele morreu de câncer em 1970, aos 57 anos, apenas alguns meses depois de saber que ele estava doente. O ex-treinador foi introduzido no Hall da Fama do futebol profissional 1 ano após a sua morte, e o troféu do Super Bowl passou a receber o seu nome. Inclusive, essa foi a nossa enquete de ontem. Se você acompanha lá, você respondeu, e aí, respondeu certo ou não? Vince Lombardi é o nome do troféu do Super Bowl. Agora vamos falar de um grande cara, o famoso Don Shula, ele que foi o treinador do incrível Miami Dolphins lá da década de 70 e na única vez em que sua equipe foi campeã da NFL, de forma invicta, 16 jogos, 16 vitórias, 0 derrotas, né? Porém, antes dos Dolphins, ele já havia levado o Baltimore Colts, né, ao Super Bowl.
Ao longo de sua carreira, o Don Shula disputou 6 Super Bowls com 2 títulos. Ele venceu as edições de 7 e 8 pelo Miami Dolphins. Dono do recorde da NFL de vitórias na carreira como treinador principal com 347. O Shula foi introduzido no Hall da Fama de 1997. Uma curiosidade é que esse ano de 2020 o Miami joga com a camisa e uma estampa escrita Shula na camisa. Então, muito bacana a homenagem feita ao grande Don Shula. Com certeza merecido. Agora eu vou falar do Paul Brown, que era conhecido por inovar no futebol americano. Ele foi o primeiro técnico principal a contratar uma comissão técnica em tempo integral. Ele também passou a usar vídeos para analisar seus jogadores. Ele foi cofundador do Cleveland Browns, franquia que recebeu seu nome. O Brown venceu todos os 4 campeonatos da AAFC antes de ingressar na NFL lá em 1950. E ele foi tricampeão em 1950, 1954 e 55. Depois de deixar os Browns em 1963, ele esteve envolvido na fundação do Cincinnati Bengals lá em 1967. Em sua homenagem, o estádio dos Bengals recebeu em 2000 o nome de Paul Brown, ou seja, ele recebeu várias homenagens durante a carreira. Muito legal, né? A gente vê que o time que entrou para a NBA virou Cleveland Browns, em homenagem ao seu nome, e depois o time que ele fundou, os Bengals, tem o estádio chamado Paul Brown, que é diferente dos outros estádios que geralmente são nome de marcas, né, que palanqueiam o time. E agora a gente vai falar do último da nossa lista aqui, o famoso Tio Bill Belichick. Não há na história do Super Bowl um treinador tão vitorioso quanto ao Tio Bill, né? No comando do New England Patriots, meu time, ele chegou à grande decisão de 9 edições com 6 títulos, baita aproveitamento. Belichick foi o primeiro treinador a vencer pelo menos 10 jogos em 10 temporadas consecutivas e o primeiro a ganhar 3 Super Bowls em um período de 4 anos. As temporadas de 2001, 2003, 2004 foram fenomenais com o New England, o grande Tom Brady aí fazendo a sua estreia lá em 2001, então ele e o Tio Bill fizeram muita história. Como coordenador defensivo de Bill Parcells no New York Giants, o Bill Belichick já havia vencido 2 Super Bowls nas temporadas de 86 e 90. Ele também foi o treinador principal do Cleveland Browns, que a gente citou antes, entre 91 e 95. Então, baita história também do Tio Bill. O cara é fera e é mais um ídolo seu, né? É, mais um ídolo seu. E antes que eu falei do Muricy, não me passou na cabeça dele porque a gente tava falando de futebol, né? Mas com certeza o Tio Bill tá empatado aí com o Muricy, se não a mais. Com certeza. Polêmica. Vamos falar que o cara do podcast lá de esportes só sabe torcer em futebol americano. E o outro pro futebol. Aí não dá, né? Mas enfim, vamos mandar um abraço para você que esteve na nossa companhia. Vamos fazer resenha liga, futuramente dos técnicos. Vamos fazer um barulho aí. Já começamos um roteiro especial sobre a Chapecoense. Isso mesmo, tá saindo do prato e vai ser muito bacana. Vale a pena você ouvir. Beleza, gente? Um grande abraço para você e até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Podcast A Liga.